Outra notícia, essa eu já vou cortar para o Chile comentar para a gente, abri a segunda hora aqui falando da tramitação, né, do projeto de lei que vai trazer a autonomia do Banco Central, falando da urgência que estava sendo analisada. Já foi aprovada, na prática, essa urgência coloca, né, esse tema pronto para ser votado o mais rápido possível no plenário, não tem que ter uma lista e não vai se esperar tanto quanto era preciso naquele trâmite mais lento que a gente conhece do Legislativo. É um projeto de lei bem interessante, uma discussão de simplesmente 27 anos rondando lá o Congresso Nacional e que agora parece que vai, né, Schiller? Boa noite para você, bem-vindo. Tudo bem, Isabel, Cris, nossos ouvintes. Boa notícia, eu acho que havia toda uma discussão, a gente mesmo fez aqui no programa, afinal de contas, essa nova maioria, ou esse novo comando da Câmara, tem fôlego para fazer reformas, tem fôlego para aprovar projetos os mais difíceis ou não tem, não é? E o presidente Arthur Lira vem agindo com velocidade, não é? Vamos ver se esse ritmo se mantém, não é? Mas a minha impressão é que você teve essa recomposição, primeiro aproximou lá a liderança da Câmara ao governo, especialmente a equipe econômica. Isso facilita o trânsito, facilita a conversa ali na Praça dos Três Poderes, e o primeiro resultado é esse, quer dizer, partiu de uma decisão conjunta do presidente Arthur Lira aí com Roberto Campos Neto, que está, aliás, se mostrando um excelente articulador político, o ministro Paulo Guedes também, quer dizer, de tocar à frente esse projeto que vem aí há quase 3 décadas sendo discutido, que é a autonomia do Banco Central. Para a gente lembrar, quer dizer, Fernando Haddad no passado já defendeu essa ideia, Marina Silva no passado já defendeu essa ideia da autonomia do Banco Central, muita gente, obviamente, no PSDB, nos setores chamados mais liberais aí da economia também, né? Mas a autonomia do Banco Central, para explicar bem para o nosso ouvinte, não é um problema de ser de esquerda, de direita, liberal, menos liberal. A União Europeia tem um Banco Central autônomo, os Estados Unidos tem Banco Central autônomo, o Japão tem Banco Central autônomo, a Inglaterra tem Banco Central autônomo, o Canadá tem grandes economias, o Chile aqui na América Latina, o México, enfim... Banco Central Autônomo não significa que uma instituição vai ficar independente, flutuando no ar. Significa que ela passa a ser uma instituição de Estado e não mais subordinada simplesmente ao executivo politicamente, não é? E a instituição de Estado, como são as agências reguladoras ou como deveriam ser as agências reguladoras. Então tem mandatos fixos, significa que o presidente não pode dar na telha o presidente por alguma questão, porque não gostou da taxa de juros ou porque teve uma briga política com algum diretor do Banco Central ou alguma medida tomada pelo banco desagradou o governo, vai lá e demite o presidente simplesmente do Banco Central, criando toda uma imprevisibilidade, uma instabilidade na economia. Então você vai ter um mandato de 4 anos, renovável por mais 4. São 9 diretores, então você tem a cada ano 2 novos diretores, sendo o presidente no primeiro dia do 3º ano no mandato presidencial. Então você não vai ter aquela instabilidade, que sempre quando elege o presidente da República fica aquela discussão, né? Mas quem vai ser o presidente do Banco Central? Qual é o perfil do presidente do Banco Central? Aí muda tudo. Não, muda o presidente do Banco Central tem mais 2 anos, então já gera uma continuidade, tá? A mim parece bastante interessante. Alguém perguntou, mas então não pode demitir mesmo que o presidente do Banco Central esteja fazendo um mau trabalho, não esteja produzindo resultados? Pode demitir. Só que o processo de demissão ele é mais complexo. Como é que o Conselho Monetário Nacional recomenda ao presidente da República que envie ao Senado que confirma ou não um eventual pedido, proposição de demissão do presidente, né? Então ele pode ser demitido, só que não é mais demitido simplesmente por vontade do presidente da República. É preciso, digamos assim, uma participação de 2 instituições de Estado, o Executivo e o Congresso Nacional. É isto que dá ao Banco Central Autônomo a força para fazer regulação do equilíbrio de preços, do controle do sistema financeiro do país, da política monetária, que é basicamente o mandato de qualquer banco central do mundo, ou seja, cuidar da moeda, né? Cuidar do controle da inflação, né? Do sistema de preços. Certo? O que o Senado fez no final do ano passado foi acrescentar um segundo mandato. O segundo mandato é suavizar as flutuações da economia, ou seja, se preocupar com o nível da atividade econômica,
né, com o nível do emprego, mas como um mandato subordinado ao primeiro. Né? Isso causou muita discussão. Eu acompanhei várias sessões ao longo do dia com economistas. Tem economistas muito respeitáveis que têm uma visão cética em relação a isso do mandato, porque isso tiraria o foco central, que é o controle da inflação, que é o controle do sistema de preço, que é a política monetária, como missão primordial de qualquer banco central. Né? Então, se ele olha para a atividade econômica, se ele olha para o emprego, poderia eventualmente justificar medidas de natureza populista ou uma perda de foco, né, que deve ser o controle da inflação. Bom, a minha única observação sobre isso, Cris e Isabel, é que o mundo da política se faz a partir de negociações, se faz a partir de composições. Né? Então, quer dizer, o Brasil, na verdade, o país está dando um passo importante na direção de maior autonomia, de maior decisão técnica. Né? No fundo, o Banco Central é isso, uma grande agência reguladora. É bom que haja instituições de Estado e menos subordinadas aí à vontade política do momento, enfim. Agora, nem sempre é a solução absolutamente perfeita do ponto de vista de cada um. Né? Afinal de contas, é um país bastante complexo. De qualquer maneira, foi uma votação hoje muito folgada, se não me engano, dos 363 votos. Né? Vocês devem ter a confirmação aí a favor do pedido de urgência, que já é uma sinalização. Quem votou hoje na Câmara pelo pedido de urgência é porque é, no mínimo, simpática a proposta. Né? Teve 109 votos contra, que é a oposição. Então, a tendência é essa votação começar amanhã, talvez até se resolva amanhã, mas eu acho que vai ser um processo bastante rápido de votação. Por falar em mudanças, Schiller, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, mudou o foco ali das reformas. Resolveu passar na frente administrativa. O que você avalia dessa mudança aí, hein? Olha, da mesma linha, Cris. Eu acho que o presidente Arthur Lira entrou com fôlego, né? Ele parece que ele é atleta, não sabe? Quando tem ação silvestre, sempre sem aquele atleta que sai na frente, assim. Você vai ali pelo 1 quilômetro e tem alguém na frente. Então, o presidente Arthur Lira realmente saiu com velocidade. Se ele vai manter essa velocidade ou não é outra questão que a gente vai analisar aqui. Mas vamos lembrar, o projeto de reforma administrativa é uma PEC, está desde 2019, né, que foi apresentado pelo governo, né, e demorou para chegar. Aliás, 2020, então ela está um pouco, quer dizer, ela estava com alguns meses já tramitando na Câmara dos Deputados, e agora o presidente Arthur Lira envia para a CCJ, que é o primeiro passo, né? E é um passo complicado, porque há muita discussão sobre constitucionalidade. Né? Em que pese a reforma administrativa que foi enviada pelo governo, é uma reforma muito tímida, na minha visão. Por quê? Porque ela não mexe com estados e municípios, porque ela não mexe com os demais poderes, a não ser o executivo, e porque ela não trata dos atuais servidores. Foram 3 que eu conversei com o secretário Wagner Lenhardt, que é o secretário de gestão de pessoal do governo federal, e ele disse, olha, foi um cuidado político, no fundo, que a Casa Civil, enfim, que o Palácio do Planalto teve, para exatamente permitir que o projeto avance. Obviamente tem pressões corporativas de todos os lados. Mas é uma reforma que mexe com algumas questões delicadas. Ela assegura estabilidade no emprego propriamente apenas para as carreiras de Estado. Né? Ela cria um período de experiência de 2 anos antes do estado probatório. Ela cria um vínculo provisório temporário de trabalho para funções que não exijam vínculo permanente no serviço público. Né? E ela tem uma série de outros dispositivos. Né? Por exemplo, ela proíbe a progressão de carreira apenas por tempo de serviço. É preciso envolver mérito. Né? Então, só para dar uma noção assim, de mudanças que a reforma administrativa traz, não é uma grande reforma de Estado, ela foi muito acusada de tocar só no Executivo, então, Judiciário, Ministério Público, demais poderes, Legislativo, onde você tem muitos penduricalhos, né? Você tem muitos privilégios, inclusive, você tem no Judiciário, por exemplo, um bom percentual de juízes que ganham acima do teto. Então, por quê? Mas tem uma PEC, a chamada PEC dos penduricários, que visa lá a efetivação desse 39.300, que é o teto, que é o salário do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas está fora da reforma administrativa, é outra proposição. De qualquer maneira, quando você joga isso na CCJ, faz o projeto andar, se abre essa discussão. Então, significa que o Congresso Nacional vai se dedicar a esse tema.
né? Nós da imprensa vamos acompanhar, a sociedade vai poder participar. Isso que é positivo. O Brasil precisa encarar esse monstro aí que é o serviço público. Então é positiva essa decisão do presidente Arthur Lira. Vamos ver esse ano na CCJ. Né? Depois tem comissão especial, depois vai plenário. Eu não acredito, eu acho muito difícil que esse processo termine esse ano. Vamos lembrar, a reforma da Previdência vem desde o governo Temer, tramitou vários anos até se chegar em 2019 para que fosse aprovada. Né? Então eu não acredito que a reforma administrativa se conclua esse ano. Posso morder a língua, viu? Posso morder a língua. Então, tomara que morda, viu? Porque é uma reforma importante para o país, mas acho difícil. Tomara mesmo, né? A gente está precisando disso. Quando a gente falou lá no final do ano, no rescaldo, e aí, o que precisamos para o ano que vem, para ajudar no cenário de crise? Reforma foi a palavra que a gente mais ouviu. Entra a tributária, entra a reforma administrativa. A gente precisa dar uma enxugadinha aí na nossa estrutura, que ainda é muito absurda no Brasil. Tomara, né, que esse empenho aí de início de mandato continue. E aí não estou entrando em julgamento se é Arthur Lira, se não é. Mas é interessante a gente ver as coisas funcionando agora numa articulação quando há, né, uma aliança entre o governo federal, o Palácio do Planalto e o Legislativo. Fernando Schiller volta a conversar com a gente a qualquer momento. Schiller, obrigada. Boa tarde para você. Boa noite já, né? Boa noite, boa semana, bom fim de semana. Um abraço, Valeu. Schiller.